Olá pessoal, todos bem? Olha eu por aqui de novo. Eu sou Marília Gabriela Regoviana, sou consteladora e consultora sistêmica e mais uma vez quero trazer para vocês uma dinâmica que aparece muito em meus atendimentos com constelação, sejam em processos judiciais, sejam em temas que as pessoas trazem porque precisam olhar de forma espontânea, ainda aparentemente não há processos, não há conflitos externos, mas algo que internamente as incomoda. E a gente vai falar de novo, mais ou menos como o vídeo anterior, sobre filhos do segundo casamento e filhos do primeiro casamento. Como vocês sabem, aqui não tem a história de uma pessoa. Aqui são dinâmicas que comumente acontecem em várias famílias. E de repente pode ter acontecido na sua também, eu não sei. E aí você pega os movimentos que te servirem, tá bom? Para montar aqui o campo de uma forma pra gente só observar. Vamos supor que esse rapaz aqui, ele resolveu casar-se, ter um relacionamento com essa pessoa. O primeiro relacionamento deles. E eles tomaram as próprias decisões, viveram o que podiam viver. E relacionamento de casal, ninguém sabe de fato o que acontece, senão só eles mesmos. E nós não cabe julgar, nem criticar, enfim. E eles tiveram 2 filhos desse relacionamento. E algo aconteceu aqui que, nesse caso, eu vou usar o homem como exemplo, mas também poderia ter sido a mulher. Resolveram se separar. Não sei quem resolveu se separar. Resolveram se separar. E os filhos pequenos ficaram com a mãe. E esse rapaz, depois de algum tempo, casou-se com outra pessoa. Essa mãe também pode ter casado com uma outra pessoa. E desse segundo relacionamento desse pai, pra gente não fazer muitas dinâmicas, mais 2 filhos nasceram. Aqui é uma relação que os adultos escolheram, que não tem como esses filhos ou esses filhos carregarem os pesos dessas decisões. Só que acontecendo algo entre eles, ou até vindo a falecer esse pai, que é o pai em comum entre eles, havendo um inventário, ou até mesmo que não haja bens a partilhar, mas pode gerar-se um conflito entre os irmãos. Esses irmãos cresceram, já são adultos, já vivem suas próprias vidas, têm as suas próprias histórias, talvez já formaram suas próprias famílias. Só que se esses irmãos não compreenderem internamente, não é aqui somente, é aqui, que isso aqui foram escolhas de adultos e que não nos cabe julgar ou querer modificar, nos cabe assentir. Eles possivelmente, para a relação deles, irão trazer esses conflitos aqui e podem rejeitar uns aos outros. Esses daqui podem se sentir prejudicados, porque afinal de contas perderam o pai para que esses daqui pudessem ter. E esses daqui precisam compreender que esses irmãos vieram antes e que alguma dor e sofrimento aqui aconteceu para que eles também pudessem nascer. Óbvio que não é responsabilidade deles as escolhas dos adultos, mas quando eles têm esse novo olhar, eles podem compreender talvez esses irmãos também, as exigências que eles possam ter, as cobranças e as necessidades que eles têm. E esses daqui, olhando para os irmãos, também sabendo que eles não escolheram que o relacionamento dos pais desses não desse certo. E que eles também, da mesma forma, é uma consequência de escolhas de adultos. Esses irmãos também podem olhar com mais amor
para esses irmãos aqui. Eu trago isso para vocês porque é muito, muito comum a gente perceber conflito entre irmãos por conta dessas questões, né, que os pais escolheram antes. E quando eu costumo atendê-los, eu costumo falar que, havendo a morte ou o falecimento desse pai ou dessa mãe que deixou algum bem, esse bem é muito pequeno, perto do bem maior que esse pai ou essa mãe deixou, que é a vida. E que essa vida não está só aqui ou só aqui, mas está em cada um deles um pouquinho desse pai. E que, na verdade, se eles puderem não olhar para cá, mas olhar uns aos outros, eles encontrarão essa preciosidade, que é a vida. E que é a vida do próprio pai, brotada em cada um deles. E se eles puderem olhar isso, a sentir com a própria história, se reconhecendo, dando lugar de cada um, e ficando cada um também em seu lugar, sem querer corrigir nada, mudar nada, julgar nada, eles poderão, primeiro, ganhar o bem maior, que é a vida do outro. Talvez uma nova convivência, talvez conhecer-se mais. E depois, quem sabe, juntos olhar para isso aqui. E isso aqui vai ficar muito pequeno, diante desse amor que é possível, o amor de irmãos. Eu espero que essa história, essa dinâmica que acontece em muitas famílias, possa ter tocado no seu coração, se essa também é a sua história, e que você consiga, no seu tempo, à sua forma, ter um olhar diferente para as dinâmicas ocultas que aconteceram, que talvez ainda estejam influenciando a sua vida. Não há certo ou errado, nem sempre as histórias são assim. Mas se algo daqui te chamou a atenção, feche os olhos, sente no seu coração e faça os seus movimentos. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ouvir e te conduzir nesses caminhos de solução. Obrigada, espero que tenha feito sentido para você aí.